Olá pessoal, tudo bem? No vídeo anterior nós fizemos um experimento aqui no canal com a salsicha eletrocutada, que tem uma consistência muito semelhante à de um corpo humano, portanto uma pessoa poderia sim levar um choque num circuito composto apenas por disjuntores termomagnéticos como esses aqui, de qualquer marca que seja, tá? O disjuntor termomagnético, ele não enxerga fugas de correntes das massas, porque essas fugas normalmente são de baixa corrente, mas correntes que podem matar uma pessoa. O DR convencional, como esse aqui, deixa eu dar um foco nele, como esse aqui, ele não enxerga curto-circuito e não enxerga sobrecarga. Ah, professor, mas por que está escrito aí 40 amperes? Pessoal, esses 40 amperes citados aqui no disjuntor significa que ele foi dimensionado mecanicamente para suportar a passagem pelos seus contatos de até 40 amperes, sem que essa corrente possa danificar os componentes internos, aquecer, derreter, tá? Mas ele não enxerga sobrecargas e nem curto-circuitos. Por isso que o DR ele deve ser ligado em série com disjuntores termomagnéticos para que você tenha uma seletividade no circuito. Ele não pode ser o disjuntor termomagnético. Agora, pessoal, existem já há bastante tempo no mercado DDRs, que é uma associação do disjuntor termomagnético com o dispositivo DR, né? O disjuntor residual. Tá? Nós vamos testar todos eles aqui e provar para vocês que esse DR convencional, seja ele de qualquer fabricante, ele não enxerga sobrecarga e nem curto-circuito. Vamos lá? Ok, pessoal, vamos iniciar aqui o nosso experimento. Mais uma vez, a gente lembra que não façam isso em casa, isso é perigoso. A gente está utilizando todos os EPIs recomendados para esse tipo de atividade, bem como óculos de segurança, botas isoladas e luvas isoladas. E agora eu vou testar o circuito aqui. A botoeira de emergência, ok, circuito está energizado. E para mostrar para vocês que eu tenho fase aqui, nós vamos medir com o auxílio aqui deste alicate ampedímetro Klein Tools CL800. Ponta de prova preta no neutro, que está aqui. Ponta de prova positiva ou vermelha na fase. 222,7 volts eu tenho aqui neste circuito. Lembrando mais uma vez que nós estamos utilizando todos os EPIs recomendados para a atividade, bem como a gente vai também utilizar esse alicate da Klein, um alicate Heavy Duty, ou seja, um alicate para trabalho pesado, certificado pela renomada VDE para 1000 volts. Um dos alicates mais isolados do mundo, com tripla camada de isolação no cabo. Se eu colocar agora este condutor de terra em contato com a salsicha e tocar a fase nela, provavelmente apenas e tão somente o DR vai desarmar.
É instantâneo, pessoal. É instantâneo. E veja que o disjuntor termomagnético não tripou, tá? Apenas o DR tripou. Então, eu não tenho mais fase aqui, ó. Não tenho mais. Vamos até medir para que vocês possam ver. Mais uma vez aqui a ponta preta do instrumento aqui no neutro e a ponta de prova vermelha ou positiva aqui na fase. Não tenho nada. Vamos ligar novamente aqui o nosso DR. E vamos medir. Agora eu tenho 224,1 volts aqui na fase. Agora nós vamos fazer o teste, pessoal, entre neutro. Vou espetar o neutro aqui. E fase, para ver o que acontece com o DR. Por que que o DR não desarmou, pessoal? Muito boa pergunta. O DR não desarma nesse caso porque ele não enxerga uma fuga de corrente para as massas, ou seja, para o terra ou para a malha de aterramento. Aqui ele enxerga uma carga como se fosse uma lâmpada, uma geladeira, né? Porque está tendo um fluxo de corrente entre uma fase e um neutro, e não entre uma fase e um terra. Ele não está enxergando fuga. Então, se uma pessoa estiver em contato com o neutro, mesmo que isolada, fazer um contato direto com o condutor carregado, uma fase, ele vai levar um choque e poderá ser fatal. Tá ok? O que acontece se eu tocar agora o terra aqui, juntamente com o neutro? Aí sim você tem uma fuga. Detalhe, pessoal, DRs não funcionam em circuito onde o neutro é comum com o terra, justamente por causa disso aqui. Ele vai atuar instantaneamente, ele vai entender sempre que está acontecendo uma fuga. Então, para você utilizar um DR, o circuito de neutro deve ser separado no quadro de distribuição da malha de aterramento. Pessoal, essa situação ela me preocupa bastante, porque apesar de todos os esforços que vários canais têm feito no YouTube, a gente vê muito ainda projetos assinados por engenheiros civis e mesmo assinado por engenheiros eletricistas, onde você tem esses DRs protegendo circuitos onde esses circuitos não estão ligados em série com um disjuntor termomagnético seletivo, compatível com a corrente nominal do DR, e sim no barramento geral de disjuntores em caixa moldadas como esse aqui, que é de 250 amperes. Agora você imagina condutores de 2,5, 4, 6 ou mesmo 10 milímetros sendo protegidos por disjuntores de 250 amperes. Imagina o risco que esta instalação está correndo. Risco de incêndio, risco de uma sobrecarga e esse disjuntor em caixa moldada não atuar, porque ele é para 250 amperes. Agora, pessoal, vou colocar novamente aqui as luvas isolantes para 1000 volts. Segurar aqui o condutor fase com esse alicate da Klein. Restabelecer a emergência. E olha só, o circuito está energizado. Eu tenho aqui 220 volts. Tá? Eu tenho aqui 220 volts aqui. Primeiramente, nós vamos fazer o teste da fuga de corrente às massas com o DDR. Vou espetar aqui o neutro, aqui, e vou tocar aqui a fase na salsicha.
desligou instantaneamente. Desligou instantaneamente. Vamos ligar novamente. A gente vê que o disjuntor termomagnético que ainda está ligado em série não atuou, porque ele é de 25 amperes. Agora esse cara aqui ele tem uma corrente nominal de 6 amperes curva C. Isso significa que ele vai atuar em termos de curto-circuito com correntes entre 5 e 10 vezes a nominal, ou seja, entre 30 e 60 amperes, e para efeito de sobrecarga, algo mais de 6 amperes. O que a gente não consegue numa fuga de corrente às massas aqui. Mais uma vez, testando aqui o DDR, olha só, é instantâneo, mais uma vez. E agora vamos fazer o teste do curto-circuito, pessoal. Preste atenção no teste do curto-circuito entre fase e neutro. Olha só. O cara desarmou instantaneamente, não tenho mais nada aqui. E o disjuntor termomagnético de 25 amperes permanece ligado. Porque nós chamamos isso de seletividade, ou seja, o DDR tem uma corrente nominal menor do que a do disjuntor em questão. Moral da história: apenas o DDR poderia resolver o problema, não precisaria de um disjuntor termomagnético ligado em série com ele, tá? São componentes mais caros, mas resolvem, protegem tanto o circuito dos condutores como pessoas. Esse aqui é o DDR de 6 amperes por 300 miliamperes. Ele tem uma corrente de fuga um pouco maior e normalmente esse tipo de dispositivo não é utilizado para proteger pessoas, mas sim proteger equipamentos contra incêndios, pessoal, tá? Contra incêndios. Jamais utilize um DDR ou um DDR de 100 miliamperes, 300, 500 ou 1000 miliamperes para proteger pessoas contra choque, e sim equipamentos contra fugas de correntes às massas que poderá propiciar o princípio de um incêndio. Ok, pessoal? Está chegando aqui ao final do nosso review, do nosso bate-papo. Lembrando que todos os componentes utilizados aqui nessa demonstração são da Siemens, parceiro aqui no canal da Eletricidade há muitos anos. A Siemens envia para a gente constantemente equipamentos de última geração extremamente confiáveis para a gente fazer demonstrações aqui e levar ao conhecimento dos eletricistas, dos técnicos, dos engenheiros essas tecnologias e falar sobre temas como esse que infelizmente ainda acontecem com muita frequência nas instalações, nos canteiros de obras, enfim. Tá? Então o objetivo do canal realmente é levar informação consistente e segura. Nosso canal é extremamente prestigiado pelo meio acadêmico, tem um diferencial em relação a outros canais. Tá? Nós somos profissionais de engenharia, de manutenção e de confiabilidade e nós trazemos todo esse know-how para vocês de graça. Então se você não é inscrito, se inscreva, seja membro, marque o sininho aí para receber sempre as nossas notificações. A gente vai ficando por aqui, um abraço, até o nosso próximo bate-papo, o próximo review aqui no canal da Eletricidade. Tchau, pessoal.